dia, boa tarde, boa noite. Você que está aí conosco, né, pela internet, pelo videozinho do YouTube, ou pelo site www.evangelionolar2012.blogspot.com. Também estamos www.psicografiasdeamor.blogspot.com. Para o pessoal do Facebook, basta procurar o grupo Evangelho no Lar 2012 e será muito bem-vindo, ok? Então, vamos começar mais um Evangelho no Lar, não é isso? Em primeiro lugar, respondendo as perguntas dos amigos que enviam um e-mail para amor, perdão e fé, bota tudo junto, amor, perdão e fé, @gmail.com, ok? Repetindo, amor, perdão e fé, @gmail.com, tá? Então, sobre o Evangelho no Lar. É obrigatório realizar o Evangelho no Lar na mesa? Não, não é obrigatório, tá? O importante, lembrem-se todos, que o importante aí é a confraternização. O importante aí é o aprendizado, é o conteúdo que você vai conhecer, que você vai aprender ali pelas palavras do Evangelho. Se vai ser na mesa, na cama, no chão, na cadeira, não importa. O importante é você absorver aquele conteúdo, ok? Tem até um lembrete aqui, tem famílias que não tem nem mesa em casa, então não pode fazer Evangelho porque não tem mesa? Não existe, né? O importante é aprender as palavras de Jesus, tá certo? Vamos lá. Eu posso fazer o Evangelho no Lar em qualquer cômodo e de vez em quando, para variar, posso mudar? O ideal é fazer num ambiente interior, dentro da casa, tá? Porque se você faz no terraço, na varanda, no quintal, vai ter barulho, vão ter outras coisas que vão tirar a concentração, tá? Então isso aí não é tão legal não, tá? Mas se não tiver jeito, se vocês se sentirem confortáveis fazendo no terraço, que faça, mas redobra a atenção para poder ficar concentrado aí direitinho, tá ok? Outra pergunta que fizeram, fazendo Evangelho no Lar, na mesa, então tem que forrar a mesa com uma toalha branca? Aqui não tem toalha nenhuma, tá? Não tem a menor necessidade de ser toalha branca, toalha azul, toalha verde, toalha de bolinha, toalha com o coelhinho da Páscoa, toalha com Papai Noel, não importa. O importante é a absorção do conteúdo do Evangelho, o ensinamento de Jesus. É isso que vem em primeiro lugar. É isso que cada um de nós deve ficar concentrado direitinho. Tá ok? Então, outras perguntas vocês podem mandar para o e-mail amor, perdão e fé @gmail.com, tá certo? Bom, vamos fazer a nossa prece de abertura, não é isso? Seguindo aquele modelo que vocês já tinham pedido e nós colocamos, então vamos lá. Mais um estudo do Evangelho no Lar. Deus, Jesus, espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado do seu Evangelho de amor. Aos amigos e irmãos aqui presentes, sejam todos bem-vindos, bem como os amigos espirituais, anjos consoladores e guardiães que estão nos auxiliando em mais um Evangelho no Lar. Em teu nome, pedimos permissão para o início dos estudos de hoje e que possamos todos aprender um pouco mais, graças a Deus. Então, prece inicial. Tem uma pergunta que outro dia fizeram, se a minha pirâmide aqui é alguma coisa mística ou alguma coisa assim. Não, é só um relógio, tá? É apenas um relógio aqui, não é nada demais, não tem nada demais nisso, tá ok? Bom, página de abertura, página de preparo, é o livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. É o número 164, tá? Isso no site, no Evangelho no Lar 2012.blogspot.com,
As páginas de preparo nós colocamos ali, ficam exibidas ali. Então é só entrar na página, né? Que vocês vão ter todo esse conteúdo. Inclusive as perguntinhas e as respostas, né? Que nós já fazemos no começo, a página de preparo e o capítulo em questão do Evangelho que nós estamos estudando. É só entrar aqui, está todo o roteirinho. Basta imprimir aquilo e fazer em casa, tá? Ou fazer acompanhando o vídeo, como vocês preferirem. Então vamos lá. Eu aqui vou pedir auxílio à minha lupa. Acima de nós, porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Foi dito por Paulo. Isso está em 1 Coríntios 1,19. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados. Entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregado, passou a ser usado por uma causa materialista, não é isso? Sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem pouco a pouco envenenadas pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas, todavia, procura instalar-se no negativismo absoluto. Perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e reveses, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha realizar. Em toda a parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, ignorância e destruição. Ou seja, todos esses sistemas acabam caindo, né? Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina ao coração. Porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. Serão eliminadas, não é isso? Então, ele coloca vários sistemas, vários deles com boas intenções no início, tá? Muita coisa aí, muita religião, muita filosofia, muita ciência que foi feita, né? Muitos templos que foram levantados. No início tinham ótimas intenções, mas no meio do caminho bate o bichinho do orgulho, o bichinho da vaidade, né? Onde o bichinho do materialismo, e aí passa a seguir um caminho contrário àquele ensinado por Jesus, da lei de amor, e acaba vindo a sucumbir. É uma consequência natural. Enquanto foi feito com a boa intenção, qual foi o efeito dessa causa? Cresceu. Depois que parou com a boa intenção, sucumbiu. Ok? Então, está aí o estudo. Bom, nós paramos nosso último encontro, né? Evangelho, capítulo 1. Falamos, o capítulo 1 é: não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, aliança da ciência e religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Nós vimos o item 1, vimos o item 2. Então hoje estamos indo para o item 3, que fala sobre o Cristo. Falando sobre o Cristo, pergunta do Evangelho, do Livro dos Espíritos. A pergunta que a resposta é a mais curta de todo o livro, Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta que a resposta é a mais curta? É a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta: Jesus. Acabou. Acabou.
Então, está aí essa respostinha. Então, vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Reparem essa palavra. Adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Isso é de um esclarecimento tremendo. Por quê? Na época de Moisés, não havia esclarecimento para os ensinamentos que foram dados por Jesus há 2000 anos. E os ensinamentos dados por Jesus há 2000 anos, né, não havia ainda nas pessoas um adiantamento, um grau de adiantamento suficiente para compreender a terceira revelação, que foi a doutrina espírita. Ok? Então, por isso é que se nos depara a nossa lei, eu tenho que estar com a lupa aqui, que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a esta única prescrição. Jesus pegou, na época de Moisés, muita coisa era passada e as pessoas cumpriam pelo medo de Deus. Deus estaria sentado num pedestal, né, com uma lança, e se fizesse alguma coisa seria flechado, né, seria, enfim, muita gente tinha medo. Várias pessoas, né, até hoje a gente ouve falar, Deus castiga. Não é Deus que castiga, somos nós que colhemos os efeitos da nossa causa, daquilo que fizemos, daquilo que plantamos, tá? Então, Jesus pegou aqueles ensinamentos e reduziu a única frase. Eita, gaguejei aqui. Pegou os ensinamentos e reduziu a uma única frase. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele colocou aí. Aí está a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Lembra, iota, até o último iota. O último iota é a última letra, uma letra grega, como se fosse J, como se fosse o último pingo, né? Vai ser cumprida detalhe, tintim por tintim. É isso que ele quer falar, que ele quer dizer com último iota. Efetivamente, de que se serviria haver... Vamos lá. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Todos nós estamos sujeitos à mesma lei. Que lei é essa? Causa e efeito. Se não for nessa encarnação, numa próxima será. Ok? Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha na natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Jesus, ele não veio só para lançar as leis, mas ele veio para dar o exemplo. Ele colocava em prática tudo aquilo que ele dizia. Em nenhum momento Jesus entrou em contradição com aquilo que ele dizia. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios
na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Ele colocou que a vida aqui na terra, a vida encarnada aqui, ó, de carne e osso e cabelos, enquanto temos, não é isso? Ela é uma passagem, nada mais do que uma passagem. A vida real, ela se encontra no plano espiritual. Todos nós somos espíritos. Para o católico, é a nossa alma, não é isso? Não importa a terminologia. O que importa é a compreensão de que a vida continua. Aqui, nada mais é do que uma passagem. Vamos lá. Então ele fala aqui que Jesus, entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Jesus colocou, tinha muita coisa naquela época que ele não poderia falar porque não iam entender. Ok? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Peço desculpas porque a gripe aqui está forte, mas vamos lá. Então, foi essa colocação de Jesus, certo? Ele colocou a revolução que Jesus nos traz, ela não é só político-social, mas ela é psico-espiritual. Muito importante a gente ter essa noção. Por quê? As leis sociais ou externas, elas estabelecem equilíbrio e harmonia na convivência, estabelecem os limites e disciplinam a conduta humana. Agora, as leis psicológicas de Cristo, né, psicoespiritual, elas vieram para estabelecer equilíbrio e harmonia na convivência com nós mesmos, na convivência consigo mesmo. Ok? Existe uma citação de André Luiz que fala assim, no livro Evolução em Dois Mundos. Com Jesus, a religião como sistema educativo alcança eminência inimaginável. Nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O Mestre Jesus desaferrou-lhe as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Muito interessante essa citação de André Luiz, certo? Então veio Jesus trazendo essa informação para nós, tá? Bom, a partir daí surgiram religiões, não é isso? Várias religiões. E nós vamos pegar aqui no livro Pinga Fogo, isso é do programa Pinga Fogo, de Chico, com a participação de Chico Xavier. Foi pela TV Tupi em 1972. Esse vídeo pela internet, o filme tem à disposição. O filme é do programa, né? O vídeo não está muito legal, mas o áudio eles conseguiram restaurar, ficou perfeito. E lançaram também o livro com todo o script, tudo aquilo que foi dito naquele programa, tá? E aí houve um momento que perguntaram a Chico Xavier qual é a melhor religião. Então, o Freitas Nobre falou assim, pode-se então dizer ecumenicamente que religião boa é a que melhora o homem? Ecumênico pode-se dizer abertamente, né? Para o mundo inteiro, tá? E aí o Chico Xavier respondeu, a religião é sempre boa. E toda religião boa, o que é uma religião boa? É a religião fundada nos princípios do bem que torna os homens bons. Essa religião é um processo de ligação, um processo de comunicação, vamos assim dizer, nos conceitos modernos de nossa vida nos tempos de hoje. É um processo de nossa comunicação com as forças divinas que emanam de Deus.
Por isso a gente coloca que devemos respeitar toda a religião, toda, budista, religião dos crentes, Igreja Universal, católica, espírita, a Umbanda, qualquer religião, ela deve ser respeitada desde que nós entendamos que ela é fundada nos princípios do bem que torna os homens bons. Muitos falam, mas o líder daquela religião, aquele fundador da igreja é um safado. O problema é dele, ele vai arcar com as consequências disso. Mas será que todos os fiéis que ali estão o são? Eles estão ali aprendendo, eles estão ali buscando os princípios de Jesus, ok? E isso deve ser respeitado. Eu não estou querendo dizer que devamos aprovar, né, o que os líderes de algumas seitas fazem, mas se aquilo ali traz um ensinamento, né, para quem está assistindo, é estudado o Evangelho de Jesus, melhora aquele homem, é válido para aquele homem, para aquele seu líder, ele vai ter suas consequências. E aquele homem que está ali também aprendendo, à medida que ele adquire conhecimento, naturalmente ele vai ter a percepção se aquilo vai ser bom ou não para ele. Certo? Todas as religiões, isso Chico Xavier também falou, todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, melhora da criatura humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de amor autênticos, mas profundamente autênticos, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém. Ou seja, é o respeito ao próximo, não é isso? Não está ofendendo a ninguém, não está desconsiderando ninguém. Aqui se referiu o nosso entrevistador. Toda religião baseada nesses princípios é um caminho santo que nós, como espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais, ok? Não adianta, vem aqui, eu vou levar você na casa espírita, traz a força. Não vai adiantar, deixa ele no seu tempo, ele vai aprendendo, vai ver o que é melhor. Certo? Bom, chegamos aqui ao item 5. Espera aí. Ao item 5. O Espiritismo. Então, o que o Espiritismo nos traz? Ele é a terceira revelação. Ele é o Consolador prometido. Esse Consolador prometido é em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Olha só o que Jesus disse ali. Foi anotado por ele. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. Então, o Espiritismo, ele esclarece várias dúvidas. Quem somos, de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, não é isso? Tudo isso vai ser esclarecido pelo Espiritismo, que é a terceira revelação. Vamos lá. Item 5. Aqui eu não preciso da luta. Item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Claro, aquilo que a gente ignora, que a gente não conhece, parece sobrenatural, fantástico, maravilhoso, não é? Se você chegasse para alguém antigamente e acendesse um fósforo,
né? Se chegasse uma tribo aí, uma tribo de índios que não conhecem, e aí você acende o fósforo, eles iam falar, oh, é maravilhoso. Tem alguma coisa de sobrenatural? Não. Tem apenas a ignorância, o desconhecimento deles. Assim como as manifestações que foram explicadas pelo Espiritismo, elas não têm nada de sobrenatural. Basta que a gente venha a compreender, a entender, tá certo? Deixa de ser no domínio do fantástico maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Muita coisa que ele disse ficou meio assim, entendi, né? Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo, o Espírito tem no Cristo. Ou seja, o Novo Testamento foi em Jesus. O Antigo Testamento foi em Moisés. E o Espiritismo é a terceira revelação das leis de Deus. Mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Foi por fulano, foi por Kardec. Não. Foi pelos Espíritos. Ok? Foi pelos Espíritos. Não foi necessariamente por Kardec. Kardec foi um elemento importantíssimo que nos ajudou a decodificar, mas não é de Kardec, é dos Espíritos, ok? Porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido este mundo e a sorte que os espera. Então, diversos pontos do mundo vieram as mesmas informações. E olha lá, não tinha internet, nem televisão, nem rádio para você passar essa informação da noite para o dia, ou instantaneamente. E chegaram em diversos pontos do planeta as mesmas informações. Ok? O item 7, ele coloca, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que lhe foi dito apenas de uma forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Terra, planeta, provas e expiações, dores e sofrimentos. Nesse momento, temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos perfeitos. Não é isso? Provas e expiações. O mal ainda prevalece diante do bem. Estamos para a transição. Terra vai ser planeta de regeneração. E é nesse século que começa essa transição. Ok? Então, está esclarecido aqui também. Certo? Bom, esse momento agora é aquele momento, quem quiser dar um pause, ver as mãos, ou sozinho, se tiver, faça uma prece pelas pessoas queridas, não é isso? Pelas pessoas, amigos, inimigos, colegas de trabalho, colegas de escola, familiares, vizinhos, né? Pedindo uma luz, uma ajuda, que possam receber as bênçãos de Deus, né? Essa ajuda aí. Então, quem quiser dar um pause nesse momento e logo em seguida aperta de novo o pause para a gente fazer o encerramento. Ok? Então vamos lá. Deu pause. Soltou o pause agora, né? Então, tendo feito isso, soltou o pause. Vamos lá. Vamos fazer o pedido, né, da fluidificação da água.
isso na página Evangelho no Lar 2012, na parte da introdução, no primeiro vídeo sobre como fazer o Evangelho no Lar, nós falamos sobre purificação da água, seus efeitos, todo o estudo está feito ali. Quem quiser é só entrar lá para dar uma olhada, tá ok? Então, colocando as mãos, Deus, Jesus, amigos do plano espiritual, nossos anjos da guarda e benfeitores que ao nosso lado estão, estamos aqui despedindo que possa transmitir os fluidos para essa água, a energia na qual esta água, ao ter contato com nossos organismos, possa nos dar aquilo que precisamos, aquilo que nos fará bem, aquilo que nos ajudará. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pronto. Feita a fluidificação da água, a gente pode beber a água. Ainda pode sobrar água aqui. Seu filho está na escola, o marido não chegou do trabalho, a esposa ainda não chegou. Quando chegar, se assim desejar, pode beber da água que ela está energizada. Certo? Com isso, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Jesus, benfeitores do plano superior e amigos aqui presentes, agradecemos por mais essa oportunidade do aprendizado dos ensinamentos de Jesus, assim como a sustentação dada pelos amigos espirituais a mais este Evangelho no Lar, nesse clima de paz, de amor e harmonia. Que cada um de nós possa agora colocar na prática aquilo que foi aprendido hoje, que possamos, na próxima semana, nesse mesmo horário, estarmos juntos para mais um Evangelho no Lar. Pedimos então a Ti permissão para o encerramento dos estudos de hoje, graças a Deus. Ok? Sendo assim, a lição, dada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É difícil, mas não é impossível. A gente consegue. Se Jesus nos passou esse ensinamento, é porque Ele acredita que nós temos capacidade e condições de conseguir. Então, vamos colocar em prática, dia após dia, um pouquinho mais. Hoje, um pouquinho melhor do que ontem. Amanhã, um pouquinho melhor do que hoje, e nós vamos conseguir. Tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Evangelho no Lar 2012.blogspot.com, psicografias de amor.blogspot.com, pelo Facebook. E a procurar o grupo Evangelho no Lar 2012, ok? Ou o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Muito obrigado, até a próxima semana, fiquem com Deus.